Muitas pessoas aí têm câncer de estômago, tumor, e o que vai acontecer é que tem que fazer cirurgia muitas vezes. E essa cirurgia muitas vezes é tirar um pedaço do estômago e se junta o que sobra. E ao juntar o que sobra, o estômago fica pequeno. Todo mundo sabe que o nosso estômago, ele é do tamanho de uma pera, porém, ele pode se transformar no tamanho de uma melancia. O tamanho de pera do estômago é o estado original dele. Porém, nós dilatamos e dilatamos e dilatamos. Um chá muito bom para reduzir o estômago alto é guaçatonga. Quando você toma o chá de guaçatonga, o estômago ele vai voltando ao normal. Ele vai, digamos assim, baixando, baixando, tá bom? Se você me perguntar, professor, dá para ver câncer no estômago? Eu digo para você que a íris não revela doença. Mas existem sinais que nós chamamos de sinais pré-cancerígenos. E esses sinais pré-cancerígenos, eles nos mostram as tendências da pessoa. Por exemplo, eu já falei para vocês que a área do estômago é essa primeira zona ao redor da pupila. Se nós tivermos pigmentos metabólicos colados aqui nessa camada que nós chamamos de orla pupilar interna, se tiver pigmentos metabólicos aqui dentro, na área do estômago, a chance dessa pessoa ter gastrite crônica, úlceras, problemas desse tipo é muito maior. Se nós tivermos na área do estômago, nessa primeira zona ao redor da pupila, criptas, pontos de defeito, sinais pequeníssimos, pretos, dentro ali, como se fosse um cordão de buraquinhos pretos dentro da área do estômago, na primeira zona, a chance dessa pessoa ter problemas graves no estômago é muito maior, comparado com uma outra pessoa. Uma lacuna escada, como a gente já viu, né? Agora, pela prática clínica, nós temos observado que quando um pedaço dessa orla pupilar é muito grosso, é muito espesso, em direção a uma determinada área da íris, isso nos revela, gente, está nos revelando, pela prática clínica, empírica, uma tendência muito grande a câncer de estômago. Quando esse pedaço, um pedaço da orla pupilar, está extremamente engrossado para uma determinada área. Tudo bem? Essa íris eu tirei em julho de 2009. Julho de 2009, eu fui atender esse senhor na casa dele, no interior de São Paulo. A família chamou, né, para que eu ajudasse com algum tratamento natural, porque com os químicos estava muito complicado. Muito enjoo, muita náusea, muito ruim. Tratamento de quimioterapia. Eu já sabia que era um caso de câncer de esôfago, tá? Afetando o estômago, obviamente. E o que acontece? Quando eu tirei a fotografia do olho dele, vocês percebem que a foto não ficou muito boa. Mas não que não ficou boa pelo equipamento. Ela não ficou boa porque várias fotos que eu fui tentando tirar não ficavam realmente boas. Há uma nebulosidade nesse olho. Essa nebulosidade indica o estado de congestão dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, uma pessoa muito temerosa. Ela estava temerosa com o que eu pudesse ver no seu olho e dizer que tivesse algum outro tumor em outro local, enfim. Porque ela ouviu falar que a iridologia, que o exame iridológico, mostrava tudo de você, inclusive questões emocionais, inclusive até questões muito pessoais que de repente ele estava querendo esconder. Quando a pessoa ela se fecha, ela quer se esconder, não quer muito assim aparecer, ela forma como que uma névoa inconsciente e você não consegue perceber. E ao mesmo tempo, toda a carga tóxica dos medicamentos que ela estava tomando. E isso é um fato também. Todas as toxinas de remédios, de quimioterapia que ele estava fazendo.
Bom, eu recomendei todo o tratamento para ele, obviamente que eu percebi o estado de acidez do corpo dele. Todas essas fibras brancas são acidez. Os pigmentos metabólicos também reforçam a acidez. Notem que ele tem umas bolinhas de sistema imunológico congestionado. E bem nessa região de pulmão do olho direito, há sinais que nós chamamos de TOFs linfáticos, indicando que a imunidade nessa parte, os gânglios linfáticos na área respiratória, estavam muito congestionados. Ok? Gente, isso é um sinal muito importante, foi muito relevante ter visto isso. Inclusive na esclera, esse tipo de vaso, gancho assim também, não é um vaso muito bom, não. Ok, fomos fazer então o tratamento, organizei para ele todo o protocolo. Entre as várias coisas que eu passei a ele, foi uma terapia com oxigênio, oxigenoterapia, onde se coloca num litro de água, 2 litros de água, e você vai tomando oxigênio líquido. Foi passando também para ele um óleo de um tubarão chamado squalene, que promove toda uma oxigenação no corpo dele. O squalene, ele é recomendado inclusive pelo Dr. Márcio Bontempo, há muito tempo que ele recomenda. O Dr. Márcio Bontempo foi um dos primeiros médicos aí no Brasil a utilizar a iridologia, juntamente com o Dr. Celso Batello, enfim. Então, ele comenta nos seus livros que ele recomendava o squalene para qualquer câncer, em qualquer localização, em qualquer estágio. Passei a ele squalene, passei essa oxigenoterapia, passei alguns florais vibracionais quânticos, né, para tratar esse estado de formação de célula neoplásica, e eu recomendei a ele assim, seria muito bom que o senhor conseguisse utilizar cogumelo do sol. Ele falou, fácil para mim. Eu falei, ótimo. Mais uma coisa, seria muito bom que o senhor conseguisse utilizar suco de babosa, de aloe vera, mas concentrada, não aroma de babosa, sabe? A babosa concentrada, aquela bem amarga mesmo. Ele falou, ótimo, isso eu consigo. Muito bem. Mas se prepare, eu falei para ele, que eu vou pedir que o senhor tome meio litro por dia de aloe vera. E ele deu um jeito e tomou. E eu falei mais uma última coisa. Na alimentação, recomendaria que o senhor, para diminuir essa acidez, câncer adora sangue ácido. Falei a ele, seria muito bom que o senhor conseguisse utilizar-se de uma forma que o senhor não comesse ou diminuísse quase que totalmente carnes, que o senhor conseguisse comer basicamente frutas, verduras, legumes, o mais cru possível, o mais natural possível, e não comer quase cozidos, não comer carne, não comer açúcar, farináceos e lácteos. Ele falou, olha, difícil, hein? Mas vou tentar. E entre as frutas principais que eu recomendaria ao senhor, seria uma fruta que eu só vou falar por desencargo de consciência, mas eu sei que vai ser difícil. Jaca. Falou, mas por que jaca? Eu falei para ele, segundo a Universidade Francesa de Montpellier, uma das universidades mais antigas do mundo, eles fizeram um estudo e descobriram que a jaca tem a jacalina, que é um antitumoral poderosíssimo e ela ajuda a levantar os linfócitos no corpo, as células imunológicas, os macrófagos. Ele falou, nossa, jaca, olha, quando que eu ia imaginar? Eu falei, mas é difícil o senhor achar jaca, se eu não conseguir, não tem problema. Falou, mas deixa eu te dizer uma coisa. Veio aqui, inclusive. Ele me chamou. Me chamou até o quintal da casa dele. Eu fui atendê-lo na casa dele, né? No começo do meu trabalho, eu fazia coisas assim. Eu ia na casa das pessoas. Foi uma experiência muito bonita durante uma época. E ele me levou no quintal dele e me mostrou uma árvore de jaca, gente. Aquilo eu fiquei impressionado, porque ele tinha o próprio remédio no quintal dele. E ele utilizou tanto de jaca que ficou enjoado de tanto comer jaca. Ele nunca imaginou que aquele alimento que estava no quintal dele seria uma das fontes da cura dele. Bom, eu passei o tratamento para ele em julho de 2009. Julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses depois eu voltei
E eu tirei a foto do mesmo olho, gente. Observem isso aqui. Absurdo. Observem a claridade. Observem a luminosidade nesse olho. Gente, o que acontece aí? E aqui deu até inclusive para perceber como é grande esse pedaço aqui, ó, como é engrossado essa parte. Muito me chamou a atenção que nessa desintoxicação que ele fez com oxigenoterapia, com aloe vera, onde ele nunca tinha tomado, a babosa, comido jaca, onde ele nunca tinha feito essas coisas, a recuperação celular que ele teve foi incrível. E além do mais, você se lembra daquela frase de Mateus, capítulo 6, versículo 22, onde fala que os olhos são a candeia do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o que aconteceu? Essa segunda imagem, mostrando essa luminosidade que ele está transparecendo para nós em relação à anterior, essa candeia do corpo são os olhos. Se os olhos estão vibrantes, bonitos, claros, é porque o corpo dele também se iluminou, ou está num processo de iluminação, de desintoxicação, de alcalinização, de purificação mental, emocional, espiritual e física. Gente, todo mundo na cidade notou, ele era muito conhecido na cidade pequena, todo mundo notou a diferença. E quando ele ia para o hospital fazer o tratamento, era o hospital de Botucatu, quando ele ia até o hospital fazer a quimioterapia, ele percebia que tinha pessoas daquela cidade que ele conhecia que também estavam fazendo seus tratamentos de câncer, contra o câncer. E ele percebia que essas pessoas elas estavam muito mal. Depois da quimio, elas ficavam muito mal. E ao longo dos dias, muito mal. E ele não. Ele ia de carro e voltava de carro, voltava ele mesmo dirigindo. Lúcido, bem, cheio de energia, até voltou a trabalhar. Qual era a diferença? Os meus alunos me perguntam, professor, a gente pode falar para a pessoa não fazer químio, não fazer rádio, não usar químico nenhum, só o natural? Eu digo, olha, nós não temos autoridade para fazer isso. Se a pessoa quiser fazer por ela, tudo bem, mas nós não podemos dizer isso. Pare com isso. E só use o natural. E, aliás, quando a pessoa ela faz o que tem que fazer, muitas vezes tem que fazer, gente. A químio, a rádio, a extração, enfim, o que tem que fazer. Porém, a gente percebe que as pessoas que fazem a químio, a rádio, as coisas que tem que fazer, e não utilizam a medicina natural como coadjuvante, elas passam muito mal. Muitas vezes nem sobrevivem. E aquelas que fazem o que tem que fazer com a medicina convencional que lhes propõe, e ao mesmo tempo, como uma forma coadjuvante, fazem o tratamento natural, fazem o que tem que fazer também, nossa, a recuperação é muito melhor. Passam pelo processo muito melhor. E foi isso que aconteceu com esse senhor. Foi-lhe dado 3 meses de vida, depois do diagnóstico e tal. E os médicos não entendiam como que ele ainda continuava vivo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não entendiam o que você está fazendo que você ainda está vivo. Me desculpa, senhor, mas o que o senhor está fazendo? O senhor é uma lenda aqui nesse hospital. É isso, gente. A medicina natural tem um poder incrível, tá bom?